Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Pereira e começa agora mais um episódio do Seja Eco Podcast. E no episódio de hoje, eu gostaria de falar sobre quem são suas influências. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque na Bíblia nós temos vários relatos de pessoas que foram influenciadas positivamente ou negativamente e colheram, as consequências boas ou ruins dessas influências. Em Provérbios 1, nós temos vários conselhos. Na verdade, todo o livro de Provérbios, todos os capítulos desse livro maravilhoso de sabedoria, nós temos conselhos que são muito edificantes para a nossa vida. E em Provérbios 1, especialmente, eu separei alguns versículos aqui que nos fazem refletir muito sobre a importância disso. Quem está nos influenciando? Onde eu estou colocando o meu coração? Estou ouvindo pessoas que estão me direcionando a tomar boas escolhas, boas decisões? Pessoas que estão me acrescentando ou estou ouvindo pessoas que não são tão sábias assim e que estão muitas vezes me levando para um caminho de erro, um caminho de perdição, onde eu terei consequências graves? Fica o questionamento. Em Provérbios 1:5 diz assim: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, se você é sábio e entendido, você irá buscar por sábios conselhos. E assim você vai crescer em conhecimento. E em seguida, dos versículos 7 a 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas versões está como o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem é você? Um sábio ou um louco que despreza a sabedoria e a instrução? A palavra do Senhor diz que o temor a Ele é o princípio de todo esse conhecimento, de toda a sabedoria. E por que isso é tão importante da gente entender? Porque se eu tenho temor ao Senhor e eu sei o que é certo e o que é errado, ou até quando eu não tenho uma clareza muito certa do que é certo e o que é errado, por exemplo, no que diz respeito ao pecado, ou em alguma situação eu fico um pouco insegura sobre as decisões que eu devo tomar. Esse temor ao Senhor vai me direcionar a ter a sabedoria, porque o Espírito Santo vai operar e vai nos confirmar sobre isso. Contudo, entretanto, porém, o Senhor também vai usar pessoas para nos orientar. E aí é onde mora a parte do sábio ouvir, sábios conselhos. O nosso coração tem que estar aberto para aquilo que é sábio, que é bom, que é puro, que é honesto. E muitas das vezes nós nos deixamos levar por outro lado, queridos? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Os versículos 8 a 10 chamam muita atenção para mim, porque falam de algo que é muito especial. Fala sobre família e sobre influências, de amizades. Preste atenção aqui no 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da sua mãe, porque serão como diadema gracioso em sua cabeça e colares ao teu pescoço. Gente, essa parte, esses dois versículos, para mim são muito especiais. Porque a palavra do Senhor fala que o filho que honra o pai e a mãe, ele tem vida longa. Antes de entrar nesse assunto mais profundamente, eu quero deixar muito claro que eu sei que, infelizmente, tem muitos pais e mães que não deveriam ter esse título de pai e mãe porque não tratam os filhos como um pai e uma mãe deveriam tratar. Infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas que sofrem justamente por terem nascido em uma família bem desestruturada, com pais irresponsáveis. Contudo, entretanto, porém, eu quero realçar aqui e destacar que, primeiro, se você nasceu nessa família, Deus é pai. Então, foque nessa verdade e saiba que Deus ele vai prover pessoas em sua vida para meio que, entre aspas, suprir, porque eu não sei se é possível outra pessoa suprir esse lugar de pai e mãe, mas eu acho que Deus ele pode prover pessoas para pelo menos lhe dar um conforto, digamos assim, uma tranquilidade maior no que diz respeito a esse assunto. Fechando esse parêntese, vamos lá. Para aquelas pessoas que tem um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, um líder que tem esse papel de pai e mãe, ou para aquelas pessoas que nasceram numa família abençoada, como eu nasci, para a glória do Senhor, meus pais são incríveis, eu quero que você pense nesse conselho. Aqui fala, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensino de tua mãe, porque são como diadema graciosa em tua cabeça, colares ao teu pescoço. A instrução dos nossos pais ou das pessoas que têm esse lugar de responsabilidade na nossa vida, são, na maioria das vezes, direções que o Senhor nos dá.
O Senhor, Ele usa pessoas que nos amam. Às vezes essas pessoas nem são cristãs. Às vezes eles não têm uma clareza, né, total do evangelho como nós temos. E muitas vezes nós pensamos, eu não sei se é a melhor pessoa para eu perguntar ou para me aconselhar, porque não vai, entre aspas, entender a minha realidade enquanto cristã. Mas Deus, Ele usa essas pessoas para nos abençoar, para nos dar direção. Ele usa essas pessoas que já têm mais experiência de vida para nos dar instruções e ensinamentos que vão nos levar a um caminho de boas escolhas, um caminho onde nós vamos ter graça e não perdição. E por que eu falo isso? O versículo 9 deixa claro, essa instrução, esse respeito à autoridade dessas pessoas que lhe amam, que lhe formaram, que cuidaram de você, são como um diadema gracioso em sua cabeça, são como colares em seu pescoço, ou seja, são como acessórios que nos embelezam, que nos deixam mais plenos, que nos deixam mais tranquilos nas decisões. Então foque nisso. Deus, Ele sempre coloca pessoas em nossas vidas, nesse lugar de pai e de mãe, para nos direcionar, né, para o local correto, para a decisão correta. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui nesse momento para agradecer a meu pai e minha mãe que têm me acompanhado e me apoiado muito nesse projeto. Eu quero que vocês saibam que eu amo muito, muito, muito vocês, estou com muita saudade. E com fé no Senhor Jesus, em breve nós estaremos juntos. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu amo vocês demais. E, enfim, se existe alguém aqui, um filho, que teve algum problema com o pai ou com a mãe, a Bíblia nos ensina sobre o perdão e a honra. E isso é um assunto muito sério. A gente pode falar no outro vídeo, mas o meu conselho é: pais e mães erram, assim como nós, filhos, erramos. E eu tenho certeza que a maioria desses pais e mães que erram, eles erram na tentativa de acertar, de fazer o melhor para você, de lhe abençoar. Então abra seu coração ao perdão. Se seu pai ou sua mãe lhe magoou, lhe feriu com algo, abra seu coração. E se necessário, se Deus falar com você nesse momento, vá até eles e peça perdão. Vá até eles e reconcilie. Stephanie, mas eles que erraram comigo, eu não tô errada na história. Às vezes Deus pede para que a gente vá até esse lugar, para que nós venhamos a ter essa iniciativa. Nós não sabemos como que foi a criação dos nossos pais, as dores dos nossos pais. Eu sei que o meu pai e a minha mãe, eles tiveram uma vida de muita batalha para tentar me dar o melhor possível. Eu fico pensando em quantas vezes que eles abriram mão de algo que era necessário e importante para eles, para poder me dar algo, porque eu queria, porque, enfim, eu precisava. Então pense nisso, talvez o seu pai ou a sua mãe não teve a educação, a sabedoria necessária em algumas situações para poder lidar bem com você da forma que você acha que seria o melhor. Mas saiba também que a maioria desses pais e mães que erraram com você, ou que talvez até ainda erram, a maioria deles eu tenho certeza que eles têm um coração que está tentando acertar. Tendo um coração que eles querem o melhor para vocês. E muitas das coisas, por exemplo, que meu pai e minha mãe fizeram no passado, num direcionamento onde eu não gostei, onde eu não concordei, onde eu me senti mal, hoje eu vejo quanto livramento Deus me deu. Então, se você é jovem ou adolescente e está nessa fase dos nãos e você não entende, você fica chateado, pense nisso também. Quantos livramentos o Senhor pode estar dando para a sua vida através dos seus pais, dessa instrução, dessa sabedoria que Deus dá para o pai e para a mãe para nos direcionar. Hoje eu louvo a Deus porque eu tenho muito menos arrependimentos do que eu teria se meu pai e minha mãe não tivessem me dado tantos nãos. Se eles tivessem deixado eu fazer o que eu quisesse no passado, eu teria muita mais coisa para me arrepender hoje. Então, obrigada, mãe e pai, por terem me educado como vocês fizeram. Seguindo aqui, e após falar um pouco sobre isso, eu senti que eu deveria compartilhar sobre isso do perdão e da reconciliação, né, na família. Eu gostaria de continuar com o versículo 10, que diz assim: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. E aí aqui vai, gente, para amizades, para talvez até familiares, inclusive pais, como eu falei, né, pai e mãe, no sentido daquelas pessoas que você vê claramente que não tem nenhuma responsabilidade para com você e com as vidas deles também. Se essas pessoas tentam te atrair com agrados, com palavras bonitas, com o mal que veste uma aparência de bem, né, aquela coisa do lobo na pele de cordeiro,
não aceite. Porque tudo na nossa vida tem uma consequência. Tudo na nossa vida vai trazer uma resposta. Toda ação tem uma reação. Se você não quer sofrer danos, não corra para um lugar que vai te machucar. Se você não quer passar por tribulação, não faça aquilo que é errado, porque a vida é uma semeadura, a gente planta e a gente colhe. Então, cuidado com quem são suas influências. Cuidado com quem você ouve. O nosso coração é muito sensível, não é à toa que a Bíblia diz que o coração é enganoso. E quando nós deixamos essas influências entrarem na nossa mente, no nosso coração, isso pode nos moldar e nos forjar de uma forma que a gente nem percebe enquanto nós estamos nos perdendo no caminho. Então tome muito cuidado. Quem são as suas influências? São pessoas boas? São amigos, familiares, pais bons? Ou são pessoas que estão lhe levando, para o lugar errado, através de coisas aparentemente boas? Em todo esse capítulo de Provérbios, se você for ler, vai mostrar que essas pessoas que são inclinadas ao mal, elas têm prazer em fazer o que é errado, elas têm prazer em fazer o que é pecaminoso e, obviamente, elas têm prazer também em te levar para um lugar que não vai ter alegria, não vai ter tranquilidade, vai ser um lugar de perdição. Então, muito cuidado. Eu quero abrir um parêntese bem rapidinho aqui sobre isso, porque eu acabei de me lembrar um assunto particular. Quando eu era mais nova, eu estudei no colégio interno. E um dos meus sonhos de adolescente era provar maconha. Porque, enfim, eu tinha amigos que faziam isso, eu achava que aparentemente era algo legal. E eu ficava naquela, e se for legal mesmo? Só que meu pai já tinha me compartilhado uma experiência dele. E ele falou que ele nunca tinha provado porque ele não queria ser o primeiro da família a fazer algo assim, de usar uma droga. E eu fiquei com isso me trouxe um peso na consciência. Eu não quero ser a primeira da família a fazer isso também. E aí, isso ficava meio que martelando na minha cabeça. Só que eu cheguei nessa fase de adolescente, e aí fica aquela coisa, mas todo mundo faz, e blá, 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 eu quero saber como é. E eu conheci um amigo nessa escola, que eu costumo dizer que ele não era um irmão, ele era um pai pra mim. Ele usava maconha, e ele fumava cigarro, e enfim, fazia outras coisas. E esse amigo, a gente conversando, eu falei pra ele da minha curiosidade. E ele olhou pra mim e falou assim, Stephanie, eu sei o que é bom e o que é ruim, e eu não quero o que é ruim pra você. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu não vou lhe levar pra um lugar onde você vai ver e você vai ter vontade, porque eu sabia que nessa escola as pessoas cultivavam num determinado lugar, e o lugar era ruim pra eu ir sozinha, e ele me falou sobre isso. Então, assim, eu vejo a mão do Senhor me protegendo em tudo. Até uma pessoa que aparentemente seria errada, nesse sentido de uma má influência, foi usada por Deus pra dizer pra mim, não faça. E pra glória do Senhor, é um arrependimento a menos que eu tenho. Primeiro, porque eu fiquei com isso na minha cabeça de não quero desonrar minha família, meus pais. Segundo, porque Deus usou uma pessoa que mesmo fazendo o que era errado, me aconselhou ao bem. Então tome muito cuidado, porque se ele fosse uma amizade ruim, talvez ele teria dito, não, vamos lá, eu te mostro, eu vou te dar e tal. Então cuidado com quem você ouve, cuidado com suas amizades, cuidado para quem você abre seu coração. Porque nem todo mundo é amigo de verdade. Eu acho que o amigo de verdade, ele pode estar errado como for. Ele nunca vai querer lhe levar para o lugar ruim. Ele sempre vai tentar lhe mostrar que há uma outra saída, uma saída positiva, para que você não siga esse caminho ruim. E por isso que o Senhor, ele fala sobre o temor do Senhor, seu princípio da sabedoria. Ele fala sobre nós termos cuidado com quem a gente compartilha, a gente abre o nosso coração e ouvir a instrução dos pais. Por isso que eu citei no início, talvez você não tenha um pai ou uma mãe, talvez você perdeu seus pais, ou talvez, enfim, não teve um bom relacionamento com eles, mas Deus, ele sempre coloca pessoas na sua vida para ter essa imagem, de pai ou de mãe, para ser alguém que vai lhe instruir. Ouça a instrução. No versículo 33, já lá no finalzinho do capítulo, diz o seguinte: mas aquele que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, ouça a voz do Senhor, através das pessoas que lhe incentivam para o bem. Ouça a voz do Senhor através daqueles que te amam. E rejeite tudo que é oposto. Rejeite toda influência maligna, rejeite toda tentação que tenta te levar para um caminho de perdição. Cuidado com músicas, cuidado com filmes, cuidado com séries, cuidado com o que você lê na internet, cuidado com quem você segue. Porque as influências, elas podem vir de forma escancarada, mas elas também podem vir de forma muito sutil. Eu vi um vídeo essa semana que falou muito comigo, eu não concordo muito com o cara,
Ele tem uns posicionamentos que eu acho meio complicados. Mas ele falava o seguinte: por que eu não ouço as músicas de hoje em dia? Porque as músicas de hoje em dia me fazem colocar na minha mente que tá tudo bem entrar numa vida de prostituição, de bebedeira, de traição. E aí eu fico ouvindo aquilo e eu vou ficar, sou corno, eu tenho que me prostituir mesmo, eu tenho que esbanjar dinheiro fazendo tudo que é ilícito, eu tenho que usar droga. As músicas incentivam a isso. Ou idolatrar uma pessoa, eu não vivo sem você, é só uma música de amor. Cuidado, cuidado com isso. Porque de besteirinha em besteirinha, as coisas vão ficando grandes, vão crescendo e vão tomando nosso coração. E para finalizar, com a Bíblia mais uma vez, eu gostaria de citar 2 exemplos. Um que está em 2 Samuel 10 e o outro que está em 1 Reis 12. Em ambos os exemplos, a gente vê reis, né, recém-chegados ao trono, digamos assim. Eles recebem conselhos ruins, né, onde as pessoas falam, no caso de Roboão, quando ele vai perguntar aos conselheiros do seu pai, Salomão, né, o que ele deveria fazer com o povo, e os conselheiros falam, não, reduza a carga, seja bondoso, e depois ele decide ouvir os seus próprios amigos, e esses amigos dizem, não, coloque mais carga, cobre mais você rei, sabe, se empodere, e decidindo ouvir o mal, ele tem as consequências disso, o povo de Israel se rebela contra ele, e em 2 Samuel, Anum, o filho de um dos amonitas que teria falecido, ele recebe de Davi aquela palavra de conforto. Davi envia ali seus mensageiros para dizer que ele agiria de bom grado, porque o pai desse homem agiu de bom grado com Davi, mas ele vai ouvir os seus conselheiros que dizem, não, Davi só está tentando lhe enganar, ele quer lhe atacar, e assim ele acaba tendo também problemas ali com o rei Davi. Por quê? Por ouvir pessoas que têm intenções ruins. Então tome muito cuidado com quem você ouve. Tome muito cuidado com quem são as suas influências. E lembre-se que o Senhor é a nossa melhor influência. Na Bíblia você encontra tudo o que você precisa para viver e todas as respostas. Ore ao Senhor, ouça as pessoas que vão falar ao seu coração em coerência com a palavra de Deus. E assim você vai ter uma vida plena, tranquila e cheia da presença do Senhor. É isso, esse episódio saiu grande. Eu pensava que ia ser um pouquinho menor, me perdoe, pessoas. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem com essa reflexão. Pensem muito bem quem são as suas influências. Filtrem muito bem a quem você vai dar ouvido, filtre muito bem aquilo que você vai ver. Não deixe o seu coração ser tomado por aquilo que é ruim, por aquilo que te leva à perdição. Lembre-se que cada ação tem uma reação e o que a gente planta, a gente vai colher. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, por favor, fala aí nos comentários, ajuda a dar aquela engajada. Se inscreve também no canal e ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. E curte, galera, por favor. É isso, se você ainda não viu os episódios anteriores, vai lá conferir. Nós temos a série Eco, né, explicando o porquê Eco e a história também desse podcast. E mais uma vez você pode ouvir esse podcast tanto no YouTube quanto no Spotify, então sinta-se à vontade. E sinta-se à vontade também para me seguir no Instagram e ficar acompanhando um pouquinho mais. Beijo! Não se esqueça, você tem uma voz, seja Eco, venha fazer uma grande ressonância comigo. Tchau, tchau!